Olá, eu sou Diana Moraes e quero dar as boas-vindas a todos vocês cursistas. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina Laboratórios. E o que vamos trabalhar nesta disciplina? Anote aí. Na disciplina Laboratórios, vamos reconhecer e constituir a identidade profissional dos técnicos em multimeios didáticos nas escolas. Abordaremos a importância da experimentação como prática científica e o desenvolvimento dos laboratórios escolares, sua concepção, organização, uso e rotina. Hoje, estudaremos nas unidades 1 e 2 do nosso caderno didático. E neste estudo vamos identificar as principais características do laboratório de ciências, que engloba os laboratórios de biologia, química e física. Então, vamos começar. Esta disciplina tem como um dos seus principais objetivos apresentar aos técnicos em multimeios didáticos as práticas laboratoriais. Vamos identificar o seu papel enquanto profissional responsável pelo ambiente de laboratório. Vamos refletir juntos sobre a necessidade da experimentação para a compreensão dos conteúdos escolares. Vamos entender por que a prática de laboratório é importante no processo de ensino e aprendizagem das crianças e dos jovens. E o mais importante, queremos, através desta aula, oferecer a vocês o conhecimento e os instrumentos que os motive a exercitar as rotinas das aulas práticas. Mas qual é mesmo a função do técnico em multimeios didáticos dentro do ambiente escolar? Enfim, qual o papel deste importante colaborador na ação educativa? Vamos ver. É de sua responsabilidade colocar à disposição de professores e alunos as tecnologias de informação e de comunicação que viabilizam a pesquisa e a extensão dos conhecimentos escolares. É de sua competência promover a mediação entre recursos tecnológicos e a prática educativa escolar, além de orientar e apoiar a comunidade escolar na utilização dos equipamentos tecnológicos disponíveis. O técnico em multimeios didáticos é quem prepara apresentações e materiais didáticos para os educadores. Organiza a utilização dos recursos tecnológicos, indica novos mecanismos tecnológicos para a ampliação e a atualização do acervo. Zela pela manutenção, controle e armazenamento dos equipamentos tecnológicos da unidade escolar, tendo em vista facilitar o processo de ensino e aprendizagem, que é o objetivo fundamental da escola. Viram como o trabalho de vocês é importante? E um dos recursos que vocês devem gerenciar é justamente o laboratório científico. Neste momento, faço a seguinte pergunta: o que vocês imaginam quando pensam em laboratório? Deixa eu adivinhar. Vamos lá? Vocês imaginam uma pessoa vestida com um jaleco branco, usando óculos, rodeada por muitos utensílios de vidro cheios de líquidos coloridos. Imaginam um microscópio sobre uma bancada, computadores, vários experimentos e muitos reagentes químicos. E aí, acertei? Bem, a maioria de vocês imaginou mais ou menos isso, não foi mesmo? E é exatamente sobre este tipo de recurso que vamos falar. O tema da nossa primeira aula é o laboratório como espaço de ensino e aprendizagem através da prática da experimentação. E a palavra-chave desta nossa primeira aula é experimentação. E qual a função da experimentação na aprendizagem? Vamos ver? A atividade em laboratórios proporciona à criança e ao adolescente a oportunidade de exercitar habilidades como
cooperação, concentração, organização e manipulação de equipamentos. A prática em laboratório pode ser realizada antes ou depois da aula teórica. Quando a aula prática acontece depois da teórica, ela pode ser usada para confirmar as teorias que foram trabalhadas pelo professor lá na sala de aula. É o momento em que o aluno, através da experimentação, tira suas dúvidas, analisa os resultados, elabora novos questionamentos e se apropria do conhecimento por inteiro. O oposto também pode ser feito. O professor pode iniciar o conteúdo realizando uma experimentação no laboratório. Utilizando este procedimento, o professor dá ao aluno mais autonomia para fazer suas próprias observações, levantar suas hipóteses e testar suas teorias. Assim, o conhecimento vai se concretizando e, durante a experimentação, a conclusão parte do próprio aluno. Nos dois casos, o aluno deixa de ser passivo e se torna sujeito ativo do processo de ensino e aprendizagem. A prática em laboratório é uma forma muito mais divertida de aprender. Porém, poucos docentes realizam essas atividades. Isso pode estar associado à falta de clareza quanto ao papel do laboratório. É bom destacar também que em grande parte das escolas públicas brasileiras, os laboratórios estão sucateados por falta de investimentos, o que impede a sua melhor utilização. Sem falarmos das escolas que nem possuem laboratórios. Mesmo assim, é possível fazer com que os alunos avancem. Basta propor a eles atividades práticas e simples, com experimentos que estimulem a observação, a experimentação e a pesquisa. Em outras palavras, é preciso levar a garotada a se perguntar por que e como as coisas acontecem. E para isso, não é preciso ter um laboratório moderno, com microscópios, vidraria completa, bancadas e pias. Basta ensinar com determinação e oferecer atividades focadas na experimentação. Mas você pode estar aí se perguntando neste momento: Diana, como trabalhar práticas de laboratório se na minha escola não tem nenhum laboratório, não tem material? Se eu não conheço os conteúdos trabalhados pelos professores? Bem, o primeiro passo é planejar uma intervenção e apresentar suas ideias. Você, técnico em multimeios, deve participar de reuniões com toda a equipe gestora, coordenadores e professores, para que juntos possam desenvolver um trabalho participativo que introduza o uso da experimentação e torne a aula ministrada no laboratório uma rotina. Vocês podem, por exemplo, sugerir à direção da escola e ao corpo docente que seja feito o aparelhamento do laboratório com a ajuda dos alunos. Pode ser desenvolvido um projeto onde os professores proponham aos alunos confeccionar utensílios e objetos necessários para o funcionamento de um laboratório escolar simples. O projeto pode culminar em uma mostra científica e a inauguração do novo laboratório. Caso sua escola já possua um laboratório, mas não esteja em pleno uso, o mesmo trabalho pode ser feito. Entretanto, neste caso, o objetivo seria a revitalização do laboratório já existente. Diante de um projeto como esse, toda a comunidade escolar se envolve e, com certeza, tanto professores quanto alunos vão ficar motivados a utilizar o laboratório. Por isso, seu papel não é de mero espectador do processo de ensino-aprendizagem, mas de ator colaborativo em todas as disciplinas. Porém, você não deve tomar para si a responsabilidade de todo o trabalho realizado. Esse trabalho deve ser compartilhado. Vamos ver? É importante ressaltar que a utilização do laboratório
como enriquecimento curricular, deve ter suas funções definidas pela equipe pedagógica da escola. O professor deve ser o responsável pelo ensino e pela exposição do conteúdo. Cabe ao técnico em multimeios didáticos manter a organização e limpeza do laboratório. Separar antecipadamente os materiais adequados à aula experimental. Zelar pela boa aplicação das normas de segurança e organização do ambiente, durante e depois, ao final das aulas. Viram? É um trabalho em equipe, onde cada um assume seu papel. O incentivo e o apoio devem vir de todos os segmentos, gestores, professores e técnico em multimeios. É um ciclo de funções, onde o maior objetivo é o fortalecimento do ensino. Bem, vamos iniciar agora a segunda unidade do nosso caderno didático. Nesta unidade, vamos identificar a organização de um laboratório de ciências em suas múltiplas atuações nas disciplinas de biologia, química e física. Vamos dar exemplos sobre a composição da aula, cuidados com o manuseio dos materiais, limpeza do espaço físico, limpeza dos utensílios e falar sobre a importância dos itens de segurança. Para que as aulas de laboratório se tornem mais interessantes, é importante uma ambientação. Se for um laboratório de biologia, por exemplo, é importante que ele tenha plantas, peixes e invertebrados, para que os alunos tenham contato direto com os seres vivos. Além disso, outro aspecto importante de um laboratório é que não deve ser silencioso como uma biblioteca, uma vez que vários grupos de alunos estarão trabalhando ao mesmo tempo, cada um em seu ritmo. Mas deve-se evitar o excesso de barulho, pois ele atrapalha a concentração. Devemos limitar também o trânsito de pessoas ao mínimo necessário. Nada de alunos andando de um lado para o outro, pois isso pode causar acidentes. Mesmo que vocês estejam encarregados de preparar e guardar o material das aulas, seria melhor que o próprio grupo de alunos, ao terminar suas atividades, deixasse tudo como foi encontrado. Afinal, a organização é uma das capacidades que devem ser trabalhadas e desenvolvidas nas aulas de laboratório. E falando em organização, vocês sabem como pode ser organizado um laboratório? Bem, geralmente, numa sala de aula convencional, os alunos ficam sentados em carteiras e cadeiras fixas, voltados para o lado onde fica o quadro e o professor. Esse formato facilita a transmissão de informações no sentido professor-aluno. Ao contrário do modelo tradicional, nos laboratórios, o centro das atenções não é o professor, mas o experimento, a experimentação, a atividade do aluno na construção do conhecimento. Como o centro das atenções é o experimento, as mesas e as cadeiras devem ser organizadas de acordo com o trabalho que será realizado, podendo ser em grupo ou individual. Quando realizamos aulas em laboratórios, precisamos planejar anteriormente como a atividade será proposta, verificar todo o material que será utilizado e qual o melhor arranjo do mobiliário e a disposição física dos alunos. Todo esse trabalho fica a cargo do técnico em multimeios didáticos. Bem, continuando com o tema organização, devemos nos lembrar que um laboratório exige instalações adequadas e materiais próprios para que os usuários desenvolvam as atividades de forma satisfatória. Devemos observar vários aspectos para que este ambiente possa funcionar de modo seguro. Vamos falar sobre as características estruturais e as normas de segurança de um laboratório de ciências. Caneta e papel na mão. Vamos anotar. O laboratório
é um local de muito trabalho e muita concentração. No entanto, pode se tornar um local muito perigoso se for usado de forma inadequada por causa dos materiais e dos equipamentos existentes nele. Por isso, é necessário a construção coletiva de combinados, que chamamos de normas de convivência e de uso do espaço. Estas normas, ou regras, devem ser bem claras, objetivas e discutidas com os alunos, para que eles entendam a importância de seguir rigorosamente todos os itens de segurança. A maioria dos acidentes em laboratório ocorre por desconhecimento das regras básicas ou por falhas no preparo prévio dos alunos. O laboratório é um local onde encontramos produtos voláteis, muitas peças de vidro, acesso ao fogo e produtos químicos nocivos à saúde do ser humano. Portanto, a primeira coisa a se fazer é trabalhar muito bem as regras de segurança com todos os usuários. Como técnico de multimeios didáticos, você deve zelar por sua própria segurança e pela segurança dos demais envolvidos no processo. Por isso, se faz necessário observar a utilização de alguns EPIs, ou seja, equipamento individual de segurança. Dentre eles, citamos o jaleco, o óculos de proteção, a máscara e as luvas. Além da utilização dos EPIs, todo o ambiente deve ser bem estruturado. Um fator relevante a ser observado diz respeito à iluminação e à ventilação. A boa iluminação é importante para que todo o procedimento possa ser acompanhado sem muito esforço visual. Em determinados momentos, serão utilizados agentes químicos que evaporam gases que podem ser nocivos à saúde. Por isso, o ambiente deve oferecer uma boa ventilação e, de preferência, deve possuir exaustores. É imprescindível também a presença de extintores de incêndio no local e que seja de fácil acesso. Os aparelhos elétricos devem ser compatíveis com a voltagem disponível no laboratório. O piso não pode ser escorregadio. O local deve estar sempre limpo e organizado, de preferência com paredes brancas revestidas de cerâmica. Deve-se utilizar cestos de lixo de material não combustível e evitar que materiais ou lixo fiquem espalhados pelo chão. Não devemos reutilizar aparelhos de vidro rachados ou quebrados. Os móveis, como mesas, bancadas e cadeiras, devem ser de fácil limpeza e baixa combustão. Alimentos e bebidas não devem ser ingeridos dentro do laboratório. Nem é permitido colocar a bolsa ou mochila sobre o balcão, sobre a bancada. O laboratório deve ser sinalizado com placas e os acessos devem ser desimpedidos, de forma a permitir uma evacuação rápida em caso de acidentes. Preferencialmente, devem estar situados em andar térreo, facilitando o acesso de todos, inclusive de pessoas com deficiência. É preciso ter pia dentro do laboratório e, quando possível, nas bancadas. A pia é útil para a captação de água e para fazer asepsia das mãos, na lavagem das vidrarias e no descarte de determinadas substâncias. A limpeza das vidrarias é de fundamental importância para evitar a contaminação dos reagentes e das soluções, pois um bastão de vidro pode contaminar uma solução ou um tubo de ensaio mal lavado pode determinar alteração na reação, prejudicando os resultados e inutilizando os reagentes químicos, que são caros e de difícil obtenção. Uma vez utilizando determinado material, deve ser feita a limpeza logo em seguida. Se não for possível, é necessário que se coloque todo o material dentro de um recipiente contendo água e sabão neutro. Nos laboratórios que não possuem estufas, o material
deve ser colocado para escorrer em posição invertida. Nunca devemos pegar diretamente com as mãos equipamentos que foram submetidos a um aquecimento e que ainda podem estar quentes. Lembre aos alunos que vidro quente tem a mesma aparência de vidro frio. Não permita, dentro do laboratório, o uso de sandálias ou chinelos, que não protegem de respingos e de queda de objetos. Todos devem usar sapatos fechados. Instrua os alunos a prenderem os cabelos se forem compridos, pois podem pegar fogo ou ficar presos em algum equipamento. Queridos cursistas, nas páginas 36 a 38 do seu caderno didático, você encontra uma lista detalhada de todos os procedimentos de segurança que devem ser adotados durante a utilização do laboratório. Peço que vocês as leiam com muita atenção. Todas as regras devem ser conhecidas e praticadas por todos os alunos, professores e demais funcionários da escola. Lembrando que, se sua escola ainda não possui todos os itens de segurança, é imprescindível redobrar a atenção, ter bom senso, cautela e o acompanhamento sistemático do professor na execução dos experimentos, evitando principalmente a realização de experiências que envolvam riscos à saúde. Para o funcionamento do laboratório, são necessários uma série de materiais como vidrarias. Como alguns dos materiais são caros, vocês podem superar muitas dificuldades usando a criatividade. A maior parte das vidrarias poderá ser substituída por vidros de conservas ou remédios, desde que devidamente lavados e esterilizados. Isso pode ser feito fervendo os frascos em banho-maria. Temos aqui um exemplo de material de baixo custo. Vamos ver. Esta é a proveta. O uso da proveta graduada pode ser substituído por vários materiais de baixo custo, como seringas de injeções, mamadeiras ou garrafas de soro. A espátula pode ser substituída por colher comum de plástico ou de madeira, ou ainda um palito de picolé, que ainda não foi utilizado. Todo esse material encontra-se no seu caderno didático, na página 52, e tem mais alguns exemplos de como confeccionar estes materiais fazendo adaptações. Vale a pena você apresentar essas ideias na sua escola. Vocês se lembram do que eu sugeri anteriormente? Os próprios alunos podem confeccionar estes materiais como parte de um projeto. Seria muito interessante a exposição desses objetos na mostra científica. Então, guardem aí essa dica, ok? O Laboratório de Ciências, como estávamos dizendo, engloba biologia, química e física. Mas, para efeito didático, vamos tratar agora separadamente de cada tipo de laboratório. O primeiro deles é o laboratório de biologia. Para uma melhor ambientação do laboratório de biologia, é importante manter algumas espécies de animais vivos ou conservados em formol, para que os alunos possam fazer seus estudos. É necessário manter uma geladeira para guardar e conservar materiais e alguns reagentes sujeitos a se estragarem. Outro recurso é a confecção de um insetário ou de um borboletário. A estufa também é um equipamento muito utilizado. O laboratório é um espaço de encontro entre teoria e prática. Por isso, é necessário que os alunos tenham aulas prévias sobre o uso dos equipamentos, entre os quais o microscópio. Saber utilizar e manusear os equipamentos é um pré-requisito para uma aula produtiva. Lembramos que, se forem mantidos seres vivos no laboratório, é importante ter uma pessoa responsável pela manutenção e cuidados diários desses animaizinhos, ok?
Próximo laboratório é o de Física. Vamos lá. A física corresponde a um conjunto de conhecimentos estruturados e sistematizados relacionados às leis e às propriedades da matéria e da energia, que controlam os fenômenos da natureza. Muitas são as formas de abordagem educacional empregadas na seleção, na organização e na apresentação dos conhecimentos físicos aos educandos. O estudo da física também requer um laboratório bem estruturado. Itens citados anteriormente também se aplicam ao laboratório de física, como já dissemos, a pia, a sala de preparação, a ventilação, a iluminação, os cuidados dentro do laboratório com a manipulação de materiais, as placas de segurança, lavatório, vidrarias, os reagentes químicos e outros. Bom, todos eles fazem parte do de Física e também do laboratório de Química. Finalmente, chegamos ao terceiro laboratório. Vamos falar sobre o laboratório de Química. A Química é a área que enfatiza as transformações e a geração de novos materiais a serem utilizados pelo homem em seu cotidiano, tais como alimentos, medicamentos, materiais de construção, papéis, plásticos, combustíveis, tintas, perfumes e tantos outros. Nesse sentido, o ensino da Química deve contemplar o contexto do aluno, utilizando fatos do seu dia a dia. Por isso, convido vocês a assistirem agora um pequeno trecho de um vídeo sobre o laboratório de Química e a experimentação. Observem durante o vídeo a criatividade dos professores para promover a prática. Observem também os relatos que os alunos fazem sobre as aulas no laboratório e o quanto estas aulas os motivou a gostar de aprender. Vamos assistir? Vamos lá? Um professor avesso a fórmulas prontas e que prefere ensinar a pensar com liberdade. Cláudio Luiz cresceu em Ceilândia, cidade satélite do Distrito Federal. Ele foi aluno do Centro de Ensino Médio 3 e hoje continua ligado à escola como professor de Química. Mas o que Cláudio está fazendo aqui é muito mais que aprofundar uma ligação sentimental. Todas as aulas isso acontece, o aluno tem um lampejo, que a gente chama de insight, né? É o insight. Esse momento é um momento mágico. Essa que é a ideia central, fazer com que eles, utilizando as informações, cheguem a conclusões. Tá, a gente vai começar falando dos conceitos de ciência, tá? Que são os conceitos que a química aceita porque é uma ciência. O ensino tradicional de Química quase sempre se deparava com obstáculos intransponíveis. Muitos alunos terminam o ensino médio sem saber o que é a Química e o que a Química faz. Então é difícil você gostar de uma ciência que você não sabe o que ela é, o que ela se propõe, o que ela veio. Você só sabe dizer que a Química está presente em tudo. A Química está no dia a dia, mas como? De que forma? Em que ela me ajuda? A disciplina era apresentada como uma ciência fria, distante da realidade. Os conceitos de experiência e laboratório contribuíam para que se pensasse que somente com equipamentos sofisticados e salas altamente aparelhadas seria possível ensinar e aprender a disciplina. É a forma como ela se apresenta para a gente aqui no laboratório. O exemplo aqui do Erlenmeyer com essa solução. Não foi à toa que a tabela periódica virou uma espécie de bicho-papão. Para eles, assim, a figura da química é a tabela periódica e decoreba e fórmula e só chatice para eles. No ano passado eu não prestava atenção em uma aula. Eu não gostava de química, sinceramente, eu detestava.
Antes a gente tinha só na teoria, agora a gente tem na prática. Então eu vou sintetizar aqui uma espuma. Alguém já viu um pé de espuma por acaso? Assim como Cláudio Luiz, outros professores de Química também toparam o mesmo desafio. Eles se deram ao trabalho de identificar e criar uma série de experiências com a marca da criatividade. Tudo muito simples e instigante. Essas experiências podem ser realizadas até mesmo sobre a mesa do professor. Então tudo que tem uma percepção visual bem grande, eles gostam, né? Experimentos que mudam de cor chamam muito mais atenção, que tem reações assim de crescimento, né? Que foi o caso da espuma. As propriedades físicas quando mudam, quando estava líquido, fica mais sólido, fica mais pastoso. E também quando a gente promove a interação professor-aluno, não fica só um professor assim repetindo aquele bando de teoria, aquelas coisas chatas que é o que eles não gostam de decorar. Talvez viesse a ser mais cômodo ser um professor tradicional, apenas dar aulas expositivas. Mas isso é ledo engano. Tem uma característica de todo experimento, né? Não só do experimento, mas de toda atividade, mesmo que seja um filme, não explicar antes. É primeiro saber o que é que eles conhecem sobre determinado assunto. E segundo, a ciência é assim. A gente não sabe o que é que vai acontecer. E normalmente, quando se faz um experimento, a gente não sabe onde vai chegar. E aí até uma coisa engraçada. A história da ciência é cheia de acertos. Mas muitas vezes os acertos que nos passam foram os erros. Então o cientista ele pega um erro e diz, olha, eu queria chegar aqui, o que não é verdade. E ciência não é isso. Ele tem um jeito de explicar diferente dos outros. Tem dúvida e ele percebe que as pessoas têm dúvida, mas ninguém levanta a mão para perguntar, entendeu? Ele explica de novo e faz com que a aula fica simples para as pessoas perguntarem. Quando a gente olha assim, parece complicado, mas quando o professor explica assim, é a coisa mais simples do mundo. Mas faz o seguinte, agora põe o vinagre dentro do bicarbonato para ver o que acontece. No Centro de Ensino Médio 3 de Ceilândia, 4 experiências modelo foram propostas aos alunos. Uma manchete de jornal foi o gancho para discussão em sala de aula. Quais os efeitos do novo percentual de álcool sobre os motores? Quem ganhava e quem saía perdendo com a mudança? Será que a gasolina dos postos realmente segue os teores previstos na lei? A gente vai despejar, né? Vai misturar água com a gasolina. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Eu vou colocar a água na gasolina ou a gasolina na água? A água na gasolina. Tá, mas por quê? Então vamos fazer um experimento para a gente tentar entender aí? São 3 situações que a gente pode escolher um experimento, né? Ele pode servir como exemplo, tá? Você tem um determinado conhecimento, mas o exemplo aqui ele vai possibilitar uma nova descoberta. Uma outra situação também que a gente pode usar um experimento é como motivação. Vamos criar uma situação motivadora para que determinado conteúdo que é abstrato seja estudado? Alguns postos de gasolina estão adulterando a gasolina, colocando o teor de álcool mais, que o certo é 24%, algumas estão com 25%, e isso prejudica muito o automóvel, a capacidade dele. A função desses experimentos, muitas vezes, é criar algo concreto. Eu falo com ele, escuta, você lembra daquele experimento? Aí ele lembra da situação, porque ele vivenciou isso. E aí, né, a gente pode lembrar da história da humanidade. Antes mesmo das pessoas escreverem, as pessoas contavam histórias. Isso é próprio do ser humano. Todo mundo sabe contar histórias. E é o que eles fazem. Conta o experimento para mim. Eles contam. Gostaram? Deve ser muito bom ser aluno nessas escolas, não é mesmo? O vídeo mostrou apenas o trabalho dos professores. Mas tudo o que acontece no laboratório pode e deve ter sua participação, porque todos nós somos educadores. Então, siga as dicas que eu dei, incentive os professores e movimente a sua escola. Queridos cursistas, encerramos aqui a nossa primeira aula. Hoje, fizemos um breve estudo sobre a importância da experimentação nos laboratórios escolares e suas características, o uso adequado do ambiente e as regras de segurança. Nesta disciplina, buscamos apresentar a você
os instrumentos utilizados no ambiente laboratorial, para que tome conhecimento e se familiarize com as ferramentas básicas que compõem este ambiente. Caso você tenha dúvidas, faça uma releitura do seu caderno didático e não deixe de participar dos fóruns. Encontro com vocês lá no AVA. Desejo a todos bons estudos, um forte abraço e até breve. Tchau!